O lar deveria ser o primeiro lugar de amor, o primeiro espaço de segurança, o ambiente onde uma criança aprende que é aceita, protegida, vista e amada simplesmente por existir. Mas precisamos ter coragem de olhar para uma realidade muito dolorosa. Às vezes, a pessoa de quem mais se espera proteção é também a fonte da culpa, da cobrança, da manipulação e da dor. Muitos filhos cresceram acreditando que eram difíceis demais, sensíveis demais, insuficientes demais. Cresceram tentando agradar, tentando conquistar aprovação, tentando ser perfeitos, e ainda assim não era suficiente. E talvez o mais doloroso seja isso. Por fora, aquela família parecia perfeita, mas dentro de casa existia controle, culpa, manipulação emocional, críticas constantes e uma sensação permanente de que o amor precisava ser merecido. Hoje nós vamos falar sobre pais narcisistas. Vamos entender como esse tipo de dinâmica afeta o desenvolvimento emocional dos filhos e por que tantas pessoas acabam entrando em relacionamentos abusivos na vida adulta sem perceber e, principalmente, como começar a recuperar sua identidade depois de anos vivendo sob manipulação emocional. E antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa importante. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreva no canal, deixe seu like. Isso ajuda esse vídeo a alcançar pessoas que talvez estejam vivendo exatamente esse sofrimento em silêncio. Muitas pessoas conhecem o termo narcisista por causa do mito de Narciso, aquele personagem da mitologia grega apaixonado pela própria imagem. Mas dentro da psicologia existe algo muito mais sério, o transtorno de personalidade narcisista, descrito inclusive no DSM, o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Envolve padrões persistentes de grandiosidade, necessidade excessiva de admiração e falta de empatia. Mas aqui precisamos trazer um ponto importante. Nem todo pai exigente é narcisista, nem toda mãe rígida possui transtorno de personalidade. É preciso cuidado para não transformar qualquer conflito familiar em diagnóstico psicológico. O problema começa quando os filhos deixam de ser vistos como indivíduos e passam a funcionar como extensão emocional dos pais. Segundo o doutor em psicologia Danilo Suassuna, muitos pais narcisistas utilizam os filhos como ferramentas de validação pessoal. Ou seja, a criança deixa de existir como sujeito e passa a existir apenas para alimentar o ego daquele pai ou daquela mãe. E isso muda a dinâmica da relação. Porque quando o amor passa a depender do comportamento da criança, ele deixa de ser saudável e se transforma em uma forma de controle. Como Gregório do Vivier destaca ao falar sobre o amor aos filhos, esse amor não se baseia em mérito, mas em necessidade, cuidado e doação incondicional. Eu te amo quando você me obedece. Eu te amo quando você me faz parecer um bom pai. Eu te amo quando você não me confronta. Eu te amo quando você corresponde às minhas expectativas. A criança aprende desde cedo que a sua função é satisfazer emocionalmente os pais. Uma das características mais confusas do narcisismo parental é que muitas vezes essas famílias parecem perfeitas socialmente. Da porta para fora, tudo parece harmonioso. Os pais parecem educados, cuidadosos, preocupados, fazem questão de mostrar filhos obedientes, estudiosos, comportados, admirados socialmente. Mas dentro de casa existe outra realidade, a invalidação emocional, um controle excessivo, culpa, manipulação e medo. E isso confunde profundamente os filhos. E não só com os filhos, mas em qualquer relação, porque quando a violência não é física, ela se torna difícil de identificar. Mas aqui, a criança cresce sem conseguir confiar na própria percepção. E aos poucos surge um dos efeitos mais destrutivos do narcisismo parental. Ele apaga a identidade da criança. Pais narcisistas costumam restringir a liberdade emocional dos filhos. Tudo precisa girar ao redor deles. O sonho dos filhos precisa fazer sentido para os pais. As escolhas precisam agradar os pais. Os relacionamentos precisam ser aprovados pelos pais. As emoções precisam ser convenientes para os pais. E quando isso não acontece, surgem punições emocionais. Críticas, silêncio, culpa, vitimização, humilhação, desprezo. Muitos filhos crescem acreditando que têm a obrigação de cuidar emocionalmente dos próprios pais. Sentem culpa quando dizem não, sentem culpa quando se afastam, sentem culpa quando priorizam a própria vida. Isso porque o narcisista frequentemente transforma amor
em dívida emocional. E aqui nasce um perigo. A criança aprende que amar significa se abandonar, se anular para agradar os pais. Em muitas dessas famílias, o filho não é visto como um indivíduo com identidade própria, mas como alguém que precisa atender expectativas, evitar conflitos e sustentar emocionalmente os pais. Aos poucos, ele aprende a se calar, a esconder o que sente e acreditar que só será amado se agradar constantemente os pais. Esse tipo de criação afeta diretamente a autoestima da criança, que cresce ouvindo críticas, sendo comparada, invalidada ou diminuída, e começa a desenvolver a sensação de que nunca será boa o suficiente. Mesmo quando conquista algo importante, sente culpa, medo ou a necessidade de provar ainda mais valor. Muitos adultos criados nesse ambiente se tornam extremamente inseguros, têm dificuldades em confiar em si mesmos e vivem tentando conquistar a aprovação o tempo inteiro. Outro efeito muito comum aparece nos relacionamentos amorosos. Como o cérebro aprende sobre amor dentro da própria família, muitas pessoas acabam associando amor com sofrimento, controle, culpa ou dependência emocional. Por isso, entram repetidamente em relações abusivas sem perceber. Aceitam migalhas afetivas, toleram desrespeito e vivem tentando merecer carinho, porque foi exatamente assim que aprenderam a se relacionar emocionalmente desde a infância. Com o tempo, ela perde a confiança na própria intuição, sente culpa por tudo e passa a invalidar a própria dor, mesmo quando está claramente sofrendo. E é exatamente nesse momento que começa a surgir a pergunta: como interromper esse ciclo? O processo de cura começa quando a pessoa reconhece que aquilo que viveu deixou marcas reais. Muitos filhos de pais narcisistas passam anos minimizando o próprio sofrimento porque acreditam que não foi tão grave assim, mas o abuso emocional também machuca profundamente, principalmente quando acontece durante toda a infância. Entender isso não significa odiar os pais, mas perceber que você não precisa continuar preso aos mesmos padrões. Filhos de pais narcisistas geralmente cresceram acreditando que dizer não é egoísmo ou desrespeito. Por isso, sentem culpa ao se posicionar, ao discordar, ou quando priorizam a própria vida. Mas estabelecer limites é uma forma de proteção emocional. Significa entender que você não precisa carregar responsabilidades que nunca foram suas. A cura também envolve recuperar a própria identidade. Muitas pessoas passaram tanto tempo tentando agradar os outros que já não sabem mais quem realmente são, do que gostam ou que desejam para si mesmas. Esse processo exige paciência, porque envolve reaprender a ouvir as próprias emoções, respeitar os próprios desejos e construir uma vida baseada naquilo que faz sentido para você, e não apenas no que esperavam de você. O acompanhamento profissional ajuda a organizar as emoções, fortalecer a autoestima e compreender os padrões criados durante a infância. Além disso, oferece um espaço seguro para que a pessoa possa falar sobre suas dores, sem medo de qualquer julgamento. Se você cresceu com pais emocionalmente manipuladores, controladores ou narcisistas, talvez tenha passado boa parte da vida acreditando que precisava fazer algo para merecer o amor deles. Mas o amor saudável não exige anulação, não exige medo, não exige culpa constante, não exige abandonar a si mesma para manter o outro feliz. E embora o passado deixe marcas, ele não precisa definir o seu futuro. Você pode aprender novas formas de amar, pode construir relações saudáveis, pode recuperar a sua identidade, pode interromper ciclos emocionais que atravessaram gerações. O processo não é rápido, às vezes ele é doloroso, mas existe uma saída. E talvez o primeiro passo comece exatamente aqui, reconhecendo que aquilo que você sentiu durante anos era real. E se quiser continuar aprofundando temas sobre autoestima, traumas emocionais, relacionamentos e saúde mental, se inscreva aqui no canal.